Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. E antes de continuar, só quero deixar um recado para vocês que está rolando nessa sexta-feira a Black Friday. Não só na sexta, sábado e domingo. Aproveitem que temos descontos de verdade, tá? O link tá aqui na descrição, aproveitem. Minha mãe falava com os mortos. A moça que nos conta esse relato diz que isso é sobre a mãe dela e também uma homenagem à mãe que faleceu em dezembro de 1999 aos 52 anos. Ela conta então que a avó dela, Isabel, era filha única e que a mãe dela, ou seja, a bisavó da moça que nos conta esse relato, era cega e não podia cuidar da menina. Então ela era cuidada pela madrinha, que acabava cuidando das duas, né, mãe e filha. Mas como era uma época difícil, ficou difícil cuidar de duas pessoas, cuidar das duas. Então a madrinha dela resolveu levar a Isabel, a avó da moça que nos conta esse relato, para um convento. Com 12 anos, então, Isabel foi mandada ao convento. Lá ela aprendeu a falar latim, aprendeu a tocar piano, teve uma ótima educação cristã. O tempo passou e um dia precisaram construir um muro lá no convento. E então chamaram alguns pedreiros para esse serviço. E logo um deles chamou a atenção. José logo chamou a atenção de Isabel, que ficava ali de olho naquele pedreiro ali. E os dois de cara se apaixonaram. Então José roubou Isabel do convento e os dois fugiram e se casaram. E tiveram 7 filhos, dentre eles a mãe da moça que nos conta esse relato, Gil, que era a terceira filha mais nova. Então, certa vez, quando Gil tinha uns 5 anos, ela estava brincando na frente da casa quando uma senhora se aproximou dela e disse: Oi Gil, você não me conhece, meu nome é Maria, eu sou a sua tia, irmã do seu pai. Eu quero que você avise que eu morri. E logo ele receberá a notícia. Bom, a mãe dela, como era criança, inocente, não sabia direito o que era aquilo, mas era obediente. Então ela foi lá pra dentro e tal, e avisou o pai dela que a tia Maria tinha morrido. Ele ficou espantado, porque ele nunca tinha dito o nome dessa irmã dele para praticamente ninguém da família, muito menos para a filha, que tinha 5 anos. E no dia seguinte veio um mensageiro dar a notícia do falecimento da irmã dele. A mãe dela, quando tinha agora 13 anos, uma vez chegou em casa e viu no quintal de casa um menino com uma pá cavucando o quintal. Imediatamente ela pensou, mas que moleque atrevido, eu vou lá dar uma bronca nele. Que é isso, entrar no quintal dos outros, ficar cavucando o chão? E quando ela se aproximou, ela viu que não se tratava de um menino, de um moleque, se tratava de um senhor, mas parecia meio que era um anão, não sei. Mas ela foi logo falando: Por que tá fazendo um buraco no meu quintal? Quem te deu permissão? E o homem, sem olhar para ela, disse que ele precisava fazer uma cova para enterrar o José, o pai da Gil. A mãe dela ficou furiosa, foi para dentro de casa já chamando a mãe dela, chamando a mãe dela para ver aquele anão atrevido que estava lá no quintal fazendo um buraco no chão e tal. Mas quando voltou, não havia nada mais no quintal, nem o anão, nem o buraco no chão. E dias depois, o pai dela adoeceu e morreu. Já com seus 18 anos, a Gil uma vez chegou em casa tarde da noite e ali já tinha se preparado para dormir, deitou, quando Carlos sentou na cama dela. Carlos era amigo assim inseparável do irmão mais velho dela e muitas vezes ele dormia lá na casa deles. Inclusive, Carlos tinha ali uma paixonite por Gil também. E ela, surpresa por vê-lo ali aquela hora no quarto dela, e ela dividia com mais 2 irmãs também, então ela achou que não pegava muito bem ele, né? Um rapaz tá ali sentado na cama dela, né? No quarto das meninas, ela achou que não pegava bem e pediu para ele ir embora. E aí ele disse: Eu só vim te dar um recado. Eu tava indo pra cidade de carro quando eu sofri um acidente e morri. Diz pro seu irmão que o meu túmulo é número tal, no cemitério tal. E ele foi dizendo todos os pormenores e os detalhes para a mãe, né, da moça que nos conta o relato, para a Gil. Aí ela não estava acreditando naquilo, ela começou a rir dele. E mais uma vez ela pediu para ele ir embora, que já estava muito tarde para ficar ali pregando peças. E então ele se levantou e foi embora. Detalhe,
ele não abriu a porta, ele passou através da porta. Aí no dia seguinte, durante o café da manhã, a Gil perguntou ali, contou toda a história para todo mundo e perguntou se o Carlos já tinha acordado. E então eles disseram que Carlos não tinha dormido lá aquela noite. E nesse mesmo instante, alguém bateu na porta da casa. Era a irmã do Carlos, aos prantos, dizendo que seu irmão havia sofrido um acidente e falecido, e que ele seria enterrado no cemitério tal, túmulo tal. Todas as informações que ele passou para Gil foram confirmadas ali, então todo mundo olhou espantado para ela. Um dia, visitando seu falecido pai no cemitério, a Gil se impressionou com uma foto de uma moça muito bonita numa lápide. A mãe dela ficou com pena daquela moça ter morrido tão bonita e tão jovem. E assim, ficou fascinada por querer saber mais a respeito daquela moça e foi perguntar para os coveiros do cemitério. E quando a Gil estava voltando para casa, no que ela olhou para trás, ela deu de cara com a moça morta, a moça da foto daquele túmulo. E a moça disse para ela que nunca ninguém mais tinha ido visitá-la e que ela sentiu o carinho da Gil por ela. Bom, e ela diz aqui que a mãe dela nunca explicou como fez para o fantasma voltar para o cemitério, né? Porque a moça foi ali e agradeceu, mas ela não sabe como terminou. Se a moça sumiu, o fantasma sumiu, voltou para o cemitério ou o quê. Enfim, ela diz que existem muitas outras histórias da mãe dela aí nesse assunto, mas que ela colocou aqui as mais interessantes. A bola de luz que curou meu filho. A moça que nos conta esse relato diz que vai contar aqui algo que marcou muito a vida dela e quer mostrar com esse relato o poder da oração de uma mãe. O filho dela, quando estava perto dos 2 anos de idade, começou a apresentar um ronco muito forte durante a noite. Isso começou depois de uma gripe. Quando ela percebeu, ele já estava roncando até de dia também. E as coisas começaram a piorar tanto que ele desenvolveu apneia também. Apneia durante o sono, ou seja, ela tinha que passar a noite inteira com ele no colo. Lembrando que ele tinha 2 aninhos. Então ela passava a noite sentada com ele no colo, sem dormir. Lembrando que ele parava de respirar várias vezes. A apneia é você parar de respirar por alguns momentos. Que mãe que consegue dormir com um filho assim? Ela conta que era horrível. Ela e o marido revezavam para um poder cochilar um pouco enquanto o outro ficava acordado com a criança. Pois bem, levaram ele a uma médica que disse que ele precisaria operar a adenoide, porque ela, crescida, impedia a respiração do menino. E nenhum medicamento poderia ajudar. Ela diz que precisaria retirar os líquidos dos ouvidos e em seguida operar as amígdalas caso o antibiótico não fizesse efeito. E ela, com receio do menino ser tão novinho e já ter que tomar uma anestesia geral, ela foi e procurou uma segunda opinião e procurou uma terceira opinião, mas todo mundo concordava com o primeiro diagnóstico. Então eles marcaram a cirurgia para uma terça-feira de manhã e, para piorar, eles não tinham dinheiro para a cirurgia porque o convênio não cobria a anestesia. Mas ela conta que a situação era tão grave que os amigos do marido dela, do trabalho, fizeram uma vaquinha e arranjaram o dinheiro para pagar o que faltava da cirurgia. Ela conta que foram 2 semanas terríveis. Ela diz que nunca teve olheiras tão profundas e uma tristeza tão grande. Imagina só um bebê sem conseguir respirar, sem brincar, sem poder comer direito, chorando de irritado, roncando muito alto, mesmo durante o dia. Ela diz que não sabe de onde tirava forças, mas na noite, de domingo para segunda, ela não aguentou. Ela entrou em desespero. Ela conta que morava num apartamento de um condomínio, que tinha 2 quartos. E ela fala assim, pra gente entender direito, tinha a sala e 2 quartos em fileira. Um corredor de um lado e a cozinha do outro. Pois bem, então estando ela sentada na sala com os filhos nos braços, ela começou a chorar. Até então, diz que a pior noite da vida dela. O menino tinha uma apneia atrás da outra e ela ali com ele no colo, nos braços, sem poder fazer nada. A angústia tomava conta dela. Então ela olhou pela janela, olhou para o céu e pediu: se existe alguém que pode me ajudar, um Deus ou alguém que se importe, por favor, ajude o meu filho. E lágrimas escorreram do seu rosto por mais uns 10 minutos.
E ela se desesperava. E aí, de repente, uma forte luz azul preencheu a sala dela. Sabe quando a lua cheia tá tão forte que ilumina tudo? Ela disse que era tipo isso, só que era azul. E aí, daquela forte luz azul, ela viu sair uma bola de luz, que era do tamanho de uma bola de tênis. Saiu daquela luminosidade. Pelo que ela diz, essa bola de luz surgiu do lado de fora. A fonte de luz, então, pelo que ela descreve, vinha do lado de fora da janela e iluminava toda a sala, né? A parte de dentro, mas vinha de fora, porque ela diz que essa bola de luz, ela veio, atravessou a janela e entrou e ficou pairando na frente dela e em cima do filho dela. E ela conta que a luz era tão forte que por alguns segundos parece que ela chegou a perder a visão. E nesse momento que parece que ela perdeu a visão, ela só ouviu um berro forte do filho dela, como se ele estivesse sentindo dor. Ela conta que o marido dela escutou o berro do menino e acordou e levantou também para ver o que estava acontecendo, assustado. E quando chegou na sala, ele viu aquela luz azul iluminando tudo. Ela diz que tudo aconteceu assim num espaço de 1 minuto. E ela só sabe que a hora que ela conseguiu avistar o filho dela de volta, o menino estava são, completamente são, bem. Não se ouvia mais nenhum ruído vindo dele, nenhum ronco, nenhuma apneia. Ela não estava acreditando no que ela estava vendo. Isso era umas 4 horas da manhã. Aí ela esperou até umas 8 horas da manhã para ligar para a médica e dizer para ela que acha que ele não precisaria mais fazer a cirurgia. Ela ligou, disse isso e a médica pediu para ela ter calma, que o caso dele não tinha outro jeito, tinha que ser feita a cirurgia, que era para ela confiar, né? Confiar na médica. Mas a moça que nos conta esse relato diz que insistiu tanto com a médica que a médica pediu para que ela fosse ao seu encontro e para refazer um exame lá com câmera, que era para mostrar para ela, né, para ela ficar mais tranquila e entender que o caso dele precisava de cirurgia. E chegando lá com os filhos nos braços, a médica olhou e não acreditou no que via também. Refez os exames e os exames mostraram que o menino estava em perfeita saúde. E a médica diz que em 30 anos de profissão ela nunca viu um caso desse tipo. Diz que a médica até perguntou para ela para que santo que ela tinha rezado, que ela tinha pedido esse milagre. Mas e agora? Como explicar para quem deu todo aquele dinheiro que o filho dela não ia mais fazer a cirurgia? Ela diz que não falou nada para as pessoas que doaram dinheiro. Ela simplesmente devolveu o dinheiro, que acabou indo para uma outra colega que perdeu a casa num incêndio. Mas ela diz que o filho dela foi curado por alguém ou alguma coisa que teve compaixão dela e da criança e ouviu suas preces. Ela diz que o marido dela ainda tem os registros médicos do antes e depois do menino e que ela contou esse caso apenas para pessoas íntimas da família. Ela diz que tem suas dúvidas do que ela viu, mas a cura foi real e atestada por médicos que confirmaram o milagre. E isso não tem como refutar. Um casal apaixonado. A moça que nos conta esse relato é de Picos, no Piauí, e diz que isso se passou com os pais dela quando eles ainda eram jovens. Ela conta que quando a mãe dela, Diana, e o pai dela, João, começaram a namorar, eles andavam sempre muito juntos. Ficavam passeando por aí, só para passar o tempo juntos. Naquela época não tinha tanto perigo quanto hoje, né? Ficar andando por aí. E em uma dessas andanças, um dia eles passaram por uma rua muito escura. Praticamente não tinha luz naquela rua, era só iluminada pelo clarão da lua. E Diana, que era muito sensitiva, começou a sentir um frio percorrer pelo seu corpo. Sabe aqueles calafrios? E segundo ela, o ar foi ficando pesado. E ela já nem conseguia mais prestar atenção no que o João estava falando. Foi então que ela olhou para frente procurando o motivo de ter alguma coisa errada. Foi ter alguma coisa errada. Quando ela viu um casal vindo na direção contrária deles. E esse casal, eles trajavam roupas antigas, mas muito bem cuidadas, limpas, em bom estado, e eles andavam sem pressa. O rapaz, alto e bonito, falava alguma coisa, cochichava alguma coisa no ouvido da moça, e ela virava o rosto e ria.
como se ela tivesse com vergonha. E ela conta que a mãe dela continuou andando e observando aquele casal que praticamente emitia uma luz. Então, quando se cruzaram, aquela moça olhou para Diana e deu um sorriso para ela, e Diana retribuiu o sorriso. Parecia que aquele casal estava muito feliz por estarem juntos e passaram por eles assim bem devagar. E o casal passou. E imediatamente Diana virou para trás para continuar olhando para esse casal, quando não viu mais nada. Não havia mais ninguém além dela e de João na rua. Ela diz que a mãe dela até hoje conta essa história para ela e ela fica pensando, será que depois da vida ainda existe um amor desse jeito? Né? De casais de namorado? Ou será que eles faleceram juntos e continuam aí apaixonados pela eternidade? E juntos, né? E namorando? O que será? Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!